porque a gente não ia ter aula na quarta-feira de manhã, a gente acabou pegando a aula, sabe? E Sim? não vieram na nossa, só que na nossa você fez um perfil, acho, a mais. Sim, mas está tudo explicado na apresentação. Está Ah, tudo, então tá. Porque vocês aí eu têm teria que que ir lá, fazer está, hoje. está tudo direitinho. Exato. Se precisarem, gravem tudo em Surfer 12 que eu envio-vos outra versão. Ah, tá bom. Ok? Mas amanhã a gente vai fazer mais coisa no surf? Não. Por Ah, isso, então tá bom. se conseguirem fazer o perfil, façam já, porque como Não, a é, aula eu faço amanhã. hoje. Tá, mas aquilo é super rápido. Depois de terem as superfícies feitas, aquilo demora, mesmo a ler a apresentação e a fazer, demora meia hora no máximo. Tá bom. Mas está lá tudo, ok? Está tudo explicado na apresentação. Aliás, está tudo explicado no enunciado, até no enunciado está explicado. Está passo por passo, com imagens do programa e tudo, que é melhor do que gravações, porque as gravações vocês têm que as seguir ao ritmo que estão a ser feitas, se perdem no meio, depois têm que andar a voltar para trás. E aquilo está como um manual em que vocês podem fazer os passos todos com o vosso ritmo. Ah, então tá bom. Tá? Já alguém olhou para ele? Eu ainda não. Alguém? Não. Não? Então olhem para lá, os enunciados estão lá por alguma razão. Aquilo é muito grande, é a partir da página 12 que interessa, a segunda parte está toda a partir da página 12, mas tem lá tudo direitinho, experimentei ir lá ver. Ok, mais alguma dúvida acerca do trabalho? Não? Então vamos começar. E eu começava por vos perguntar, viram o trabalho, viram o resultado do trabalho que nós fizemos na semana passada? E viram o que aconteceu quando o furo G e o furo H começaram a extrair água? O que é que se criou naquela zona? Uma depressão. Uma depressão, exatamente. O nível da água desceu em torno do furo. Isso é comum em todos os furos. E hoje vamos ver que cientistas começaram a estudar a forma dessas depressões, porque a forma delas permite extrair dados sobre os parâmetros hidráulicos dos aquíferos, nomeadamente condutividade hidráulica, transmissividade e armazenamento. E mais, se nós tivermos um furo num aquífero isotrópico homogéneo, nós temos um determinado cone, mas se nós tivermos dois próximos, os cones vão ser o resultado da extração dos dois. E se tivermos barreiras próximas que cedam água, como é o caso do rio, o resultado final é a soma das três influências. Por isso o que nós vemos naquele exercício, que é um cone de pressão alongado e assimétrico, é mais inclinado do lado do rio do que do lado oposto, é o resultado daquelas três interações. E é isso que nós vamos aprender a prever hoje ou a estudar. Ok? Então, a apresentação começa pelo vídeo que vocês já viram, e eu não vou vê-lo de novo, já toda a gente viu como se constrói uma captação. No final da construção da captação, do entubamento e do desenvolvimento ou limpeza, costuma-se fazer um ensaio de caudal. O ensaio de caudal permite que quem o analisa veja, entre aspas, o cone de depressão e consiga tirar ilações acerca das propriedades dos aquíferos. Então, vamos ver esta apresentação que simula um cone de depressão. Estão a ver o YouTube a começar a abrir? Sim. Vou ver se consigo pôr isto um bocadinho maior. Pronto, conseguem ver bem assim, não é? Então, basicamente, nós temos, agora pausei o vídeo, o que é que está aqui representado? É uma cidade, uma localidade e um perfil hidrogeológico onde nós temos um aquífero, isto é uma camada confinante, ok? Esta é uma camada confinante e isto é uma zona próxima do mar, por isso tem aqui uma zona de água salgada, a água do mar.
Se temos uma camada confinante superior e uma camada confinante inferior, esta massa de água que está aqui é de um aquífero de que tipo? Confinado. Confinado. Então vamos fazer um teste num aquífero confinado. O que está aqui é a bomba, é o manómetro da bomba e vai nos dar a indicação da pressão que está a ser usada para bombear a água. Eu vou ligar? Pronto. E agora a extração vai começar, não tarda nada, está ali a cidade, começou a bombear. Ok, e agora está a começar a formar-se o cone de depressão na zona imediatamente em redor do furo. Este cone de depressão é simétrico porque nós temos um aquífero, um furo apenas, e consideramos que o aquífero é isotrópico e homogéneo. Ok, está a continuar e o cone está a avançar. Há uma altura em que o cone vai estabilizar. E passamos da fase de regime transitório, nesta altura o cone já estabilizou, vou parar, ok, pronto. Então, se lembram, eu vou recuar um pouquinho, nesta altura o cone avança, ou seja, nós temos um regime transitório, o tempo está a fazer alteração na forma do cone, mas a partir deste ponto o cone, o cone estabilizou, o cone já não muda a forma, embora esteja na mesma a ser bombeada água. Então atingimos o que se chama um regime permanente ou estacionário. Isto quer dizer que a forma do cone de depressão já não está a mudar com o tempo. A água está a provir do aquífero e atingiu uma situação de estabilização. Estes dois regimes são muito diferentes em termos de interpretação e nós vamos fazer hoje, e na cadeira de hidro, vamos só fazer a interpretação de regimes estacionários, que são regimes em que não temos o tempo como incógnita, ok? Então, nesta cadeira só vamos usar regimes estacionários ou permanentes, que são situações semelhantes a esta, em que o cone de depressão já está na sua forma final e está estável. Na cadeira de hidrogeologia aplicada, nós vamos estudar também, para quem quiser depois ir a frequentar essa cadeira, nós usamos e estudamos também os regimes transitórios, os regimes em que não se chega a um regime permanente ou pseudo-permanente. Pronto, nesta altura o cone está na sua forma final e se nós estudarmos este cone nesta forma, nós vamos saber informações sobre o aquífero. Agora, recuando um pouquinho ao trabalho que nós fizemos, se bem se lembram, os furos ficaram a funcionar durante um mês até que se atingiu este estado estacionário. Isso faz parte do enunciado do problema. Então, as medições no aquífero de Auburn foram feitas só depois de se atingir este estado estacionário permanente, que no caso do Auburn foi atingido pouco antes do mês de bombagem. Normalmente este estado estacionário depende de aquífero para aquífero e o tempo é longo, mas é dependente das características do aquífero. Ok, o que é que vai acontecer agora? Isto vai continuar, a bombagem vai continuar e se vocês repararem aqui na parte próxima do mar, o que vai acontecer é que esta cunha salina, esta zona de intrusão salina, vai progredir em direção à terra, em direção ao furo. Isto acontece imenso em zonas costeiras. O vídeo parou? Desculpem. Parou. Eu vou só avançar aqui um pouquinho. Pronto. Há uma altura em que esta cunha avança, mas não se nota muito. Isto já está estável. Ok, pronto. Então, voltando aqui à nossa apresentação. Isto acontece em todos os furos.
E o estudo destes cones de pressão permite-nos saber informações sobre o aquífero. Tanto no caso de termos apenas o furo de bombagem, em que sabemos menos coisas, mas conseguimos, através da subida e da descida do nível, conseguimos saber propriedades como condutividade hidráulica e transmissividade. Se tivermos furos de observação aqui na zona de influência do cone, se tivermos mais do que um de preferência, nós conseguimos saber a forma da superfície. E ao conseguir saber a forma da superfície, nós podemos estudá-la e determinar parâmetros hidráulicos dos aquíferos. E isto é o que se faz normalmente. É importante, estes tipos de testes são bastante caros porque implicam bombear água durante muito tempo e ter furos de observação construídos ao lado do furo de bombagem. Então, o que eu estava a dizer está basicamente aqui, a forma e o tamanho do cone depende do caudal, exato, se tivermos um caudal mais elevado, o cone vai ser mais rapidamente criado, do tempo de bombagem, das propriedades hidráulicas do aquífero. Então, se nós medirmos este cone de pressão, nós conseguimos estimar as propriedades hidráulicas do aquífero explorado. Estes ensaios de bombagem são feitos geralmente para avaliar as propriedades e o movimento da água. Nós podemos ter vários furos e podemos determinar o movimento da água. Foi um bocadinho o que fizeram em Woburn. Tentaram recriar as condições em que os furos estavam a ser usados em regime estacionário e depois verificaram as alterações que tinha havido na superfície do fluxo na sua envolvente. Estes, como eu estava a dizer, estes testes são bastante caros e demorados e normalmente só são feitos em furos de abastecimento público, por grandes empresas e em estudos ligados a problemas mais sérios de contaminação, etc. De qualquer maneira, nós conseguimos fazer testes simples com apenas um furo e qualquer pessoa pode fazer, qualquer empresa pode fazer, mesmo as empresas que têm menos material. No caso de ensaios efetuados no próprio furo, nós só podemos determinar os caudais máximos de exploração, os caudais de seguros, entre aspas, os caudais críticos, ou então a eficiência do próprio furo. Normalmente fazem-se em todos os relatórios, cada vez que há um furo feito de raiz, qualquer empresa consegue fazer isto. Okay? São testes super simples, que não necessitam de equipamento especial, só necessitam de uma bomba, mas essa bomba é usada para limpar o furo, por isso não precisamos de mais nenhum equipamento a não ser um medidor de níveis. Então, qualquer empresa pode fazer estes testes, e estes testes mais simples são quase sempre obrigatórios nos relatórios das empresas, embora haja algumas que ainda não os façam. Os ensaios mais complicados, que são os ensaios hidráulicos, ou os ensaios de impacto. Os ensaios de impacto foi aquilo que foi feito em Woburn, né, que tínhamos o impacto de determinadas captações no meio hidrogeológico envolvente e nesse caso foram feitos furos novos e foram recriadas situações de maneira a perceber qual era o impacto que aquelas captações estavam a fazer no meio hidrogeológico envolvente. Os ensaios hidráulicos em aquíferos, em geral, são feitos para captações com alguma importância e para registar as características do aquífero e poder prever o que vai acontecer no futuro com aquela captação e com as captações na zona envolvente, ou seja, nós conseguimos saber qual é o cone de depressão que se vai formar naquela captação e conseguimos saber que influência que essa captação vai ter nas captações envolventes. Para isso precisamos de furos de bombagem e furos de observação, furos que estão parados, não estão a ser bombeados e que estão a ser usados só para medir níveis. Neste caso estes ensaios são os mais caros de todos. Mas são os melhores, são os que permitem saber mais coisas. Então, basicamente, nós temos dois tipos de ensaio, isto é uma revisão do que eu acabei de falar, ensaios executados só com um furo, no próprio furo, que nos permitem saber a condutividade hidráulica ou a transmissividade, que são ensaios de caudal variável,
ou ensaios a caudal constante com recuperação de níveis, ou os slug tests que nós já falámos há umas semanas. Também podemos executar ensaios em furos de bombagem com furos de observação. Se tivermos um ou mais furos de observação, já podemos determinar o coeficiente de armazenamento, S. Ok? E é isso que nós vamos ver hoje. Nós hoje vamos ver ensaios com furos de observação. Ok, depois os resultados dos ensaios, os resultados das medições dos níveis e dos rebaixamentos obtidos permitem-nos fazer as curvas características. O que é que são estas curvas características? São curvas que nos dão a forma do cone, ou seja, aquele cone, aquela superfície do cone pode ser recriada por equações que nos dão aquela variação. E essas equações dependem do tipo de aquífero e do regime. Nós só vamos usar regime permanente em hidro, ok? Regime transitório fica para hidro complementar ou hidroaplicada, desculpem. Vamos então fazer dois tipos de ensaios em dois tipos de aquífero, um aquífero confinado e um não confinado. Depois podemos analisar os resultados com base em duas técnicas, análise através de curvas, de ajuste de curvas ou ajuste linear, que é o que nós vamos usar. O ajuste linear, vocês vão vê-lo, é uma simplificação do ajuste de curvas, que é um bocadinho mais difícil. Vamos começar pela situação do aquífero confinado em regime permanente ou estacionário. A situação é basicamente esta em corte. O nível já desceu, ok, no furo. O furo está a bombear água, por isso está a extrair caudal. Considera-se que neste caso o caudal é negativo, ok? Porquê? Porque o fluxo se dá em direção ao aquífero e à medida que aumenta o R, aumenta o H. Por isso o gradiente é positivo à medida que aumenta o R. Considera-se isto em termos matemáticos para que a equação faça sentido. Um bocadinho como nós tínhamos falado do gradiente ser sempre negativo no sentido do fluxo, aqui à medida que nos afastamos o gradiente vai ser obrigatoriamente positivo se nós estivermos a extrair água. Há situações em que nós podemos bombear água para dentro de um furo e nesse caso o cone é simétrico, ou seja, ele vai subir em relação ao centro e nesse caso considera-se que o caudal é positivo e o rebaixamento diminui com o R, por isso o I vai ser negativo à medida que vamos afastando-nos do furo. Ok, situações. Neste caso temos um nível dinâmico estável, o nível hidrostático era este, mais ou menos horizontal, e depois começou a rebaixar. Cada vez que rebaixa, se nós tivermos um furo de observação, nós podemos medir esta diferença entre o nível inicial, ou seja, a profundidade da água inicial, e a profundidade da água após um determinado tempo de bombagem. E conseguimos medir os chamados rebaixamentos. Cuidado que este S é um S minúsculo, não confundir com o S maiúsculo, que é coeficiente de armazenamento. Ok? Então, temos para cada uma destas situações uma determinada distância em relação ao furo de bombagem, uma determinada cota potenciométrica e um determinado rebaixamento após o tempo T. À medida que vamos avançando e afastando-nos do furo, nós vamos ter rebaixamentos cada vez mais pequenos e cotas cada vez maiores para distâncias cada vez maiores. No caso de aquíferos confinados, temos a espessura B que é fixa, ou seja, o aquífero tem uma espessura que não muda independentemente do próprio cone de depressão mudar. Neste caso, nós consideramos que o fluxo é radial, ok? Então, ele vem de todas as direções, na redondeza do furo, radialmente em direção ao centro. Quando nós temos uma progressão do cone de depressão, nós vamos tendo várias coroas cilíndricas de base circular, se o aquífero for homogéneo e isotrópico, ok? Isto é um círculo, uma circunferência, e depois temos aqui uma superfície que depende da espessura do aquífero, então ele vai reduzindo.
E agora houve pessoas que começaram a pensar nisto e conseguiram derivar as equações que comandam aquelas superfícies. No caso dos aquíferos confinados em regime permanente, a primeira equação foi derivada por Thiem. Ele fez uma situação super simples que vocês vão conseguir derivar também, sozinhos, por isso é que precisamos da folha de papel. Então, consideremos um aquífero horizontal, com espessura B constante, que seja homogéneo e isotrópico, por isso o cone vai ser simétrico, e com extensão lateral infinita, ou seja, não nos vamos preocupar com interferências, nem de outros furos, nem de barreiras de recarga. Consideramos que a superfície potenciométrica é horizontal antes do início da bombagem, ou seja, o nível hidrostático era horizontal antes da bombagem. Consideramos que a lei de Darcy é válida para o fluxo, e isto implica que o fluxo seja laminar e sempre perpendicular à superfície. Consideramos que a água é removida do armazenamento sem que haja alteração do cone e que o fluxo é radial e simétrico, ok? E que o furo é totalmente penetrante no aquífero. O que é que isto significa? Significa que o tubo ralo está no aquífero, desde o topo do aquífero até à base, e que o fluxo, as linhas de fluxo são perpendiculares e horizontais. Ou seja, se nós tivermos uma situação parecida com esta, em que temos um aquicludo e um aquicludo inferior, um superior e um inferior, temos o furo totalmente penetrante, ou seja, cheio de tubos ralos dentro desta camada. Isto é um cone de pressão fictício, obviamente, porque nós sabemos que num aquífero confinado o nível não está todo lá em cima, não é? E nós só conseguimos medi-lo em furos construídos que interceptem este nível. Por isso isto é basicamente um cone fictício. E no caso de aquíferos confinados, este cone fictício tem que estar sempre acima da camada de aquicludo, senão passamos a ter um aquífero não confinado. Ok? Com estas premissas todas, vamos aplicar a lei de Darcy. Quem é que me diz qual é a lei de Darcy? E vamos já escrevê-la, ok? Quem é que sabe a lei de Darcy? Podem escrever, se não quiserem falar. Q igual a menos... Lembram-se? Lei de Darcy. Olá. Ok? Então, a lei de Darcy, que é para decorar, diz que o caudal é igual a Q igual a menos aqui. Lembra-se disto? Alguém está aí do outro lado? Okay. Então vamos lá escrever a lei de Darcy. O fluxo é laminar e a lei de Darcy pode ser utilizada, ok? A lei de Darcy é esta. Q igual a menos aqui. Ou é menos aqui quer dizer o quê? O gradiente hidráulico é a variação de H com a distância. Neste caso, a distância é a distância radial ao furo, ou seja, é o raio, a distância pode ser em qualquer uma destas direções, é 2D, é radial. E vamos usar R em vez de L por causa disso. Está percebido? Eu vou avançar. Escrevam, por favor. Por isso, Q igual a menos aqui, o gradiente hidráulico neste caso é DH, é a variação de H em torno do furo, ou seja, com o raio do furo. Depois, outra situação. Se nós estamos a extrair caudal, nós consideramos que o caudal é negativo na extração, o que é que vai acontecer a esta equação? Preciso que vocês me ajudem do outro lado. Olá! Vai ficar positivo, professor. Vai ficar tudo positivo, é isso mesmo. Então, este menos vai sair porque menos Q igual a menos aqui, dá Q igual a K dHdr. Ok? Menos dá mais. Menos por menos dá mais. Bem em comum. Está tudo a correr bem? Agora vamos pensar. Vamos começar a substituir estas letras por aquilo que elas querem dizer. E vamos começar pelo mais fácil. A área. Este A, lembram-se que era a área transversal ao fluxo.
ok? Neste caso, qual é a direção do fluxo? Perpendicular. É perpendicular, mas é radial. Então, as secções perpendiculares ao fluxo vão ser secções que têm a espessura da camada e uma superfície que é. Qual é a forma da superfície perpendicular ao fluxo? É um cilindro? É um cilindro. Ou basicamente é a superfície cilíndrica, é só a parte de fora, não é? É o volume do cilindro. Ok. Então qual é a expressão que nos dá a área de um cilindro? A área da superfície exterior do cilindro? Não sei. Não sabem? É assim. É muito fácil. Quando são sólidos geométricos, vocês têm, a superfície vai ser esta linha, o perímetro desta linha, vezes B, vezes a espessura, não é? Uma questão. Sim. As bases não contam, pois não? A área da base não, mas Ok. se nós queremos é esta superfície exterior, ok? Do cilindro. Ok. Então, ela vai ter esta linha, este perímetro, vezes H. O perímetro desta linha, vocês sabem qual é? Perímetro de um círculo, ou seja, uma circunferência. Alguém? Ninguém? Pi ao quadrado. Não, πr ao quadrado é área. Não é 2πr? 2πr. 2πr é o comprimento desta linha. Reparem, é sempre assim. Se vocês, e vocês vão precisar disto depois para as equações diferenciais. Quando a variação é x, nós estamos a falar de variações do comprimento. Quando a variação é x quadrado, lembra-se disto, metro quadrado, ok? X é metro, x quadrado é metro quadrado. E então, nós passamos de uma linha a uma área. πr ao quadrado implica uma área. 2πr implica uma linha, que é a derivada de πr ao quadrado, se vocês repararem. Ok? E se nós tivermos volumes, devemos ter qualquer coisa como r ao cubo, e aparece o 4/3 de πr ao cubo, etc. Ok? Então, depois desta parte, qual é a nossa área? A área que nós vamos colocar aqui neste A. Sabemos que é esta linha multiplicada por esta espessura. Então será a área transversal ao fluxo, será dada por 2πr vezes B. E é só substituir aqui 2πr/B, K dH/dr. Substituímos nesta equação este valor. Ok? O K era o... O que é o K? Já lá vamos. Para já, o K vem daqui ainda, Ricardo. Ricardo, eu não estou a ver, por isso só vos estou a ouvir. Vou tentar identificar as vossas vozes. Desculpem? Não era eu a falar. Não era o Ricardo, ok. Vão-me dizer, quer dizer, não digam, porque eu também não tenho sítio aqui para pôr as vossas caras. Ok, não liguem, não vou chamar mais nomes nenhuns, mas é bom ouvir a vossa voz. Ok, então, desta equação, nós estamos a especificar cada um destes termos. O primeiro que nós especificamos foi o I, que é dH/dr. A seguir estamos a especificar o A, que é isto, e o K. Lembram-se do que era o K da lei de Darcy? Constante de permeabilidade? Ou, mais conhecida por K maiúsculo? Não sei. Condutividade hidráulica. Exatamente, essa é daquelas que a gente tem mesmo de saber. K é condutividade hidráulica. Ok, então nesta altura nós já temos praticamente tudo. Temos o caudal, temos a área da superfície já escrita como deve ser, temos a condutividade hidráulica e temos o dH/dr, que é o gradiente. Já não temos mais nenhum valor que tenha que ser adaptado. Tá? Agora é assim, nós temos 6 minutos, eu acho que é capaz de ainda dar para fazer isto pelo menos até ao fim. Se não der, vamos parar e depois voltamos logo outra vez, está bem? Então vamos pegar nesta equação de novo. Temos aqui, apareceu isto, temos aqui a equação, ok? 2πr/B, K dH/dr. Esta é a nossa equação. Agora vamos querer, isto é válido para um ponto, ok? Esta equação é válida para um ponto. Para este ponto aqui, por exemplo, esta equação toma o seguinte valor.
2π R1B kappa H1 a dividir por R1, assumindo que é só neste pontinho que não há variação. Mas se nós quisermos saber esta superfície toda, que é simétrica, só precisamos saber um lado ou uma direção, nós temos que integrar desde o R0, digamos, até o H0. Ou então integramos em quaisquer dois pontos teóricos separados, em que R1 é mais próximo, R2 é mais distante, H1 é mais baixo e H2 é mais alto, ok? E é isso que vamos fazer. Doutora, aí o B não é a mesma coisa que o H? Não. No caso dos aquíferos confinados, o B é a espessura onde existe água, é só esta espessura aqui, não está aqui referido. No caso dos aquíferos não confinados, então isso sim é a mesma coisa, mas nós já lá vamos. Olha, vamos organizar esta equação de maneira a podermos integrar H e R. Para isso vamos colocar H de um lado e R, ou seja, tudo o que tiver a ver com H de um lado e tudo o que tiver a ver com R e constantes do outro. Ok? Então vocês vão pegar nesta equação e eu vou desligar a reunião agora e vocês vão copiar a equação, ok? E eu, entretanto, vou interromper a reunião e depois dou-vos 2 minutos e volto logo à reunião. E vocês vão se introduzindo na reunião à medida que vão fazendo isto. Eu quero que vocês coloquem tudo o que tenha a ver com H do lado direito e as constantes e R do lado esquerdo. Ok? Até já. Esta equação já alteraram? Alguém pode dizer como é que ficou? Professora, eu há bocado não percebi como é que a professora queria que nós fizéssemos isto, desculpa lá. Não, vamos mal. Queria que colocassem tudo o que tivesse a ver com H's do lado direito da equação e tudo o que tivesse a ver com R's e constantes do lado esquerdo. Então vamos lá ver. O que é constante? Q é constante? Não. É uma das premissas do ensaio. O caudal tem que ser constante, ok? Não pode variar. Então, Mas não tem a ver com H? o caudal é uma constante, não tem a ver com H nem com R. O caudal é o caudal que se está a extrair. Não depende da H, o H depende do caudal só, mas o caudal é uma constante, tá? Depois, o caudal é constante, vai para a esquerda. 2π é constante? Sim. Sim, vai para a esquerda também, só que neste caso 2π, para ir para a esquerda tem que ir para baixo de Q, não é? É negativo. Sim. Ok, R é constante? Não. Não, mas convém que vá para o lado esquerdo, porque faz parte do R. Então, para ir para o lado esquerdo, tem que ir para a parte de baixo. Fica com o 2πr. Fica Q sobre 2πr. O B é constante? Não. Não. Estamos a falar de aquíferos confinados. Então. Não, é a constante naquele aquífero. No aquífero confinado, exato. Sim. Então é uma constante neste aquífero, por isso também vem para o lado de cá e vem para baixo. K é constante para este caso, para um aquífero? Também é constante nesse aquífero. Exatamente. K também é constante porque é típico do aquífero, por isso é um dos seus Só parâmetros. o I é que não. Pronto. Ok. Só o I é que não, porque o I está no DHDR. Então, vamos passar tudo o que é constante IR para o lado de cá, o DR também vem para o lado de cá, ok? E o H fica sozinho do lado de lá. E o resultado é este. Que, primeiro, numa fase Q, DR, para o lado de cá, depois estas constantes vêm todas para aqui, para a parte de baixo. Pronto. E temos Q, 2πr, BK, DR igual a DH. Concordam? Agora vamos escrever isto com outra grafia, ou vamos trocar,
porque eu gosto mais do DH deste lado, dá mais jeito. Então, vamos organizar as constantes separadas, depois as variáveis e depois vamos trocar. Para organizar as constantes, nós só temos que tirar o R daqui de baixo. Vocês estão a ver a apresentação agora, não estão? Sim. Pronto, então o R é a única coisa que não é constante aqui nesta fração. E vamos separá-la, vamos individualizá-la colocando-a aqui sob a forma de 1 sobre R. Ok? E agora já temos constantes, 1 sobre R variável, dr, que tem a ver com isto, dh. Está tudo. Então, esta equação está muito bonitinha e está prontinha para integrar, mas eu quero que o dh fique à esquerda porque eu gosto mais das equações arrumadinhas assim. Nós temos aquela ideia mental do y igual a 2x mais b, pronto, é basicamente isso que nós vamos fazer. Vamos pegar esta equação, vamos trocar os lados, pronto. É exatamente a mesma coisa, só que trocamos o lado e a equação fica exatamente igual. E desta vez temos dh, constantes, 1 sobre r, dr. E agora sim, vamos integrar. E vamos integrar entre quaisquer dois pares de pontos da superfície. Considerando que o ponto mais próximo vai ser R1H1 e o ponto mais afastado vai ser R2H2. Ok? Vamos integrar. Eu sei que isto não é uma coisa que vocês façam normalmente, mas não é difícil. Toda a gente já integrou, já primitivou. Em matemáticas gerais. Já está um bocado esquecido. Já, mas vamos ver que estes integrais são os mais fáceis de todos também. Ok, então vamos integrar isto entre H1 e H2, considerando que isto aqui é 1, não é? Eu até podia tirar este 1, mas eu pus cá só para vocês verem que é uma constante. Nós estamos a integrar uma constante em ordem H. Deste lado temos constantes, por isso as constantes não são integráveis, saem do integral, e a única coisa que é integrável em R é 1 sobre R dr. E agora, vocês lembram-se das primitivas das constantes? Não vai ficar só o H? É isso. Aqui vai ficar só cá. Vamos só rever as primitivas das constantes. Então temos uma primitiva de uma constante de um lado e uma primitiva de 1 sobre x do outro. Aqui onde é que nós vamos encontrar a primitiva de um valor de 1? Está aqui logo no início. É a primeira. É esta aqui. Mais a constante. Ok, então vai ser x, neste caso o nosso x é h, vai ser x mais c, que normalmente é integrado entre os limites superior e o limite inferior. 1 sobre r é de baixo, não é? É 1 sobre x dx, ou seja, 1 sobre r dr. É igual ao logaritmo neperiano de x mais c, ou seja, logaritmo de r integrado entre R1 e R2 vai ser logaritmo de R2 menos R1. Então voltamos à equação. Desculpem, isto está sem animação. Ok, pronto, então no primeiro caso a primitiva é h mais c, no segundo caso a primitiva é logaritmo neperiano de r mais c. Então, como nós integramos entre h1 e h2 integramos H, isto fica reduzido a H2 menos H1, H2 menos H1, é só H, o C neste caso é igual nos dois casos, por isso corta. Depois, deste lado temos as constantes que não são integráveis, e o integral, vai ser logaritmo de 1 menos logaritmo do superior menos o logaritmo do inferior, mais duas constantes iguais que cortam, sim. Pode falar mais devagar, se faz favor. Posso. Eu vou ter calma aqui, ok? Então, pronto. Vocês podem integrar isto com estes dois limites e ficava H2 mais C menos H1 mais C. Corta C com C e fica H2 menos H1. Concordam? Sim. Para uma questão, mas ficava aí Ficava H2 mais C menos H1 mais C? Não, okay. Sim, mas isto aqui é entre parênteses, não se esqueça. Sim, ok. Ou seja, ficava mais C menos C. Ok, obrigado. Não, nada. E neste caso acontece a mesma coisa. Como nós estamos a integrar entre dois valores iguais, a constante desaparece, basicamente. E o que é que nós temos? Temos logaritmo de R2 menos logaritmo de R1. Ok?
Ok, esta parte está mais ou menos percebida? Isto é facílimo. Ou seja, estes integrais são dos mais simples, por isso, ok. Neste caso é integrar H2 menos H1, neste caso é logaritmo de R2 menos logaritmo de R1. E a fórmula está feita, está acabada, agora vamos só alindá-la, pode ser? Uhum. Então vamos alindá-la para uma forma simples. Primeiro aqui vamos tirar os parênteses que não são precisos, fica H2 menos H1. E depois, se bem se lembram dos logaritmos, ter logaritmo de R2 menos logaritmo de R1 é a mesma coisa que ter logaritmo de R2 sobre logaritmo de R1. Verdade? Sim. E simplificando isto, nós podemos pôr apenas logaritmo de R2 sobre R1. Está feito? Ok. Esta. Ok. Então, o resultado da equação de fluxo em regime permanente num aquífero confinado é esta equação que nós acabamos de deduzir. É super fácil. E foi deduzida por Tim em 1900 agora não sei, logo no início da década, da década de 40 do século XX. Ok, esta é a equação que vocês, é a única equação que vocês precisam de saber, entre aspas, saber identificar, nem sequer precisam de saber de cor, mas precisam perfeitamente de identificar num conjunto de equações que vocês vão ver e que vão ser aplicadas a vários tipos de aquíferos e vários tipos de regime. Em hidro só vamos usar o regime permanente, mas vamos ter mais do que um tipo de aquífero. Então vamos ter mais do que um tipo de equação. E vocês vão consegui-las distinguir muito bem. Então, se quiserem, esta é a equação que é fundamental, que é H2 menos H1 é igual a Q sobre 2π BK, ora BK é igual a T, transmissividade. Vocês podem decorá-la nesta forma ou nesta forma, mas nesta forma tem uma cantiga que também é fácil de decorar, que é H2 menos H1 é igual a Q sobre 2πt logaritmo de R2 sobre R1. E é esta a equação. Todas as outras equações que vocês virem de, supostamente, equações de Thiem, vêm desta equação. E vocês vão encontrar várias. Vão encontrar esta equação escrita de várias formas, mas elas todas partem desta forma principal. Ok, o que é que normalmente as pessoas fazem? E que é uma coisa muito útil, que vocês já vão ver para que é que serve. Aplicam logaritmos decimais. Porquê? Porque é mais fácil ter logaritmos decimais em papel do que ter logaritmos neperianos. Vocês todos já usaram papel com logaritmos decimais? Ou não? Não sei. Nunca? Não sei. Nunca usaram papel logarítmico, bilogarítmico, semilogarítmico? Sim, sim. Base Ok. 10, base 2. Base 10 e base 2, sim, as nossas, mas base E não é muito fácil, então é muito mais fácil ter a base 10. E nós sabemos que podemos transformar logaritmos numa base em logaritmos noutra base, desde que usemos a relação que aqui está, ou seja, se eu quiser o logaritmo na base 10 de um número qualquer, e se tiver o logaritmo na base E desse número, eu só tenho que o dividir pelo logaritmo na base E de 10. Ou então, multiplicá-lo pelo logaritmo na base 10 de E. Ok? Veem que isto está trocado, ok? Este é o logaritmo de 10 na base E e este é o logaritmo de E na base 10, que é o inverso. Para trocar para ali, tem que trocar as bases. Já alguém fez as contas e viu quanto é que isto dá? Logaritmo na base 10 de E. Alguém tem o Excel para fazer isso? Não. Isso é uma constante nos. O E é uma constante, sim. Se vocês forem ao Excel, deixem-me cá ver aqui. Se vocês forem ao Excel e colocarem logaritmo na base 10 de E, é exponencial, é.
Ou então, mesmo É 1,43422. logaritmo de é ESP. Logaritmo de ESP de 1 na base 10. Logaritmo de 10 na base, desculpem, logaritmo de 10 na base E, exato. Na base 10, isto está ao contrário. Dá. Logaritmo de 10 na base E dá 0,4, desculpem, aqui. Dá 0,434294. Isto aqui. O inverso disto dá quanto? Dá isto. Ok? Logaritmo de 10 na base E dá 0,4343. Pronto, números redondos, ok? Se nós fizermos 1 sobre 0,4343, nós temos este valor, 2,303 ou 2,3. Quantas vezes é que vocês já viram este número referido em equações? 2,3 vezes não sei o quê, mais 2,3 vezes não sei o que mais. Este número aparece muitas vezes em equações e vocês se calhar nunca perceberam de onde é que ele vinha. Alguém se lembra de outras equações onde existe este 2,3? Geofísica, de certeza que há de aparecer alguma coisa, não sei. Nunca viram? Na química, na física? Não sei. Sempre que nós queremos passar logaritmos neperianos para logaritmos decimais, nós usamos o 2,3. Então fiquem com esta noção. Se vocês tiverem uma equação com logaritmos neperianos e quiserem passá-la para logaritmos decimais, na mesma, ou seja, como fator, só tem que multiplicar por 2,303 ou 2,3 em números genéricos. Tá? Anotem isso assim, garrafal. Letras gordas. Então, cada vez que aparece um 2,3 numa fórmula deste tipo, que envolve logaritmos, é porque este 2,3 está aqui, porque nós passamos logaritmos neperianos para logaritmos decimais. A fórmula fica exatamente igual, mas esta versão aqui que vocês veem em baixo é talvez a versão mais escrita da lei de Thiem alguma vez vista. Se vocês virem em livros, compêndios, normalmente ela aparece com esta forma. Ou então com uma outra forma. É que se nós pegarmos nesta equação e substituirmos os H's por S, que é aquilo que nós realmente medimos, desculpem. Se nós substituirmos esta equação por S, e eu vou só parar para vos mostrar e recordar o que é o S, este S minúsculo. O S minúsculo é isto. Lembram-se? Este S. Se nós substituirmos os H's pelos S's, que é outra das maneiras de apresentar esta fórmula, o que é que vai acontecer? Cada H, experimentem fazer isso no vosso papel e digam-me o que é que vai dar. Cada H vai ser substituído pelo S, sendo que o S é igual ao nível hidrostático H0 menos o H respectivo. Por exemplo, o S1 é igual a H0 menos H1 e o S2 há de ser igual a quê? H1 menos H2. Não, S2, o H0 é fixo, é esta altura toda, ok? O S2 vai ser o H0 menos o H2. Então, vamos buscar a equação outra vez e vocês vão substituir. Antes disso, vão apontar no papel. S1, é este S1 aqui, é igual ao nível hidrostático anterior à bombagem menos o H1. E o S2 vai ser o H0 menos o H2. E agora,
Vamos avançar por aqui. Desculpa. Aqui tudo. Doutora, desculpe. Sim. O S0 é igual a... Não há S0. Há S1. Nós só queremos substituir o H2 e o H1, ok? Pelo S2 e pelo S1. Sendo ok. que, não é? O S2, o S1 é igual a H0 menos H1 e o S2 é igual a H0 menos H2. Então, nós podemos substituir este H e este H. No caso do H2, vamos pôr H0 menos S2. No caso do H1, vai ser H0 menos S1. Não se esqueçam de pôr parênteses aqui, ok? Isto tudo vai dar o quê? No final, nós vamos ter H2, que vai ser igual a H0 menos S2, entre parênteses, menos o H1, que vai ser igual a H0 menos S1, entre parênteses. Isto, feitas as contas, vai dar o quê? Quem é que me dá o resultado? Não é o resultado final, é... Se depois tirarmos os parênteses, H0 menos S2, entre parênteses, menos, entre parênteses, H0 menos S1, o que é que vai ficar? Menos S2 mais S1. Exatamente, ou seja, antes disso vai ficar H0 menos S2 mais H0, desculpa, menos H0 mais S1, cortam os H0 e fica menos S2 mais S1, ou seja, isto não é bonito, por isso nós colocamos o positivo primeiro e o negativo a seguir, e fica S1 menos S2, tá? E esta é outra das formas em que nós vemos esta equação. E muitas vezes gera confusão. Porquê? Porque nós estamos aqui em cima com H2 menos H1 e depois em baixo aparece-nos S1 menos S2, que é troca, parece que estão a trocar as coisas. Não é trocar as coisas, é pôr exatamente a mesma coisa. Mas assim já ficam a perceber porque é que aqui em baixo, quando nós passamos de cotas potenciométricas para rebaixamentos, a ordem troca porque nós teríamos menos S2 mais S1, então faz sentido pôr S1 menos S2. Está percebido? Alguma dúvida até aqui? Não há? Está percebida a igualdade. Tá? Ok, por isso, tudo isto vem desta equaçãozinha aqui em cima. É a única que vocês precisam de saber. Tá? O S é depois retirado por substituição. Exatamente. E neste caso, passando de logaritmos neperianos para logaritmos decimais, aparece aqui o 2.303. Ainda há outra maneira de escrever isto, que é fazer as contas de 2.303 e dividir por 2π. Ainda há outros sítios onde aparece isto com estas contas feitas. Eu nunca uso. Porque eu preciso, para identificar as equações, vocês chegam a um ponto que são tantas equações que é preciso algumas guias. E para mim o ter 2π aqui em baixo é uma das guias, porque depois vão aparecer outras equações em que vai aparecer π, há outras equações em que vai aparecer 4π, e eu preciso de saber qual é o π que está lá para perceber qual é a equação. Na prática, o que vocês vão ter que fazer é, dentro de um formulário, de não sei quantas equações, descobrir qual é aquela que vão usar e porquê. Tá? E é por isso que eu acho que faz sentido vocês aprenderem a derivá-las, porque se as derivarem, conseguem identificá-las. E nesta cadeira só precisamos de saber duas. São as genéricas, duas genéricas e pronto, o resto vem tudo por aí. Está percebido? Mais ou menos. Ok, podemos avançar. Sim. Então, esta equação vai nos servir para nós determinarmos transmissividades de aquíferos, por exemplo. E é usada
para combinações de cada. Se nós tivermos 2 furos de observação e soubermos os rebaixamentos em cada um deles, sabemos o caudal do furo que estava a ser bombado, sabemos as distâncias a que cada um dos furos está do furo principal e basicamente podemos determinar T. E se determinarmos T e soubermos a espessura do aquífero, podemos determinar o quê? O que é a pergunta, não é o caudal já é sabido. Se eu tiver a transmissividade, lembram-se o que é que nós fizemos para chegar a esta forma antes de colocar o T? O que é que estava aqui antes do T? Era o R, a espessura da camada. Era o 2π R B K. BK, sim. Ok? Então o T é igual BK. ao BK, exato. Ou seja, a espessura do aquífero vezes a condutividade hidráulica. Se eu souber T, através desta fórmula, e B, eu posso determinar o K. Ok? E eis como, não de uma forma muito simples e pouco onerosa, porque esta é um bocado onerosa e não é assim tão simples, eu consigo saber a condutividade hidráulica do aquífero, a transmissividade, ok? E depois não consigo saber, com este método, em regime permanente, não consigo saber o armazenamento. Mas já há equações que me dão S derivadas de T, equações empíricas. Ok, outro processo, depois de resolver esta equação toda, de chegarmos aqui, nós também podemos fazer a determinação para vários pares de pontos e determinamos a curva do cone. Ok, mas esta curva deste cone é uma curva especial. É uma curva em que os S's têm uma série de constantes, porque isto é uma constante, e depois tem logaritmos decimais. Então, se eu não quiser uma curva, quando nós temos isto e não queremos curvas, quando nós temos um gráfico que é uma curva com logaritmos e nós não queremos curvas, o que é que fazemos ao gráfico? No Excel, por exemplo, nunca vos aconteceu. Geomatemática. Não ouvi, Vitor. Foi Vitor? Estava a ter uma linha de tendência, professor, mas não sei isto é. Sim, mas há uma coisa que nós fazemos mesmo, que é mudar a escala. Quando nós temos uma curva logarítmica, que é uma curva, e não nos dá muito jeito, porque nós gostamos mais de retas, alguém há muito tempo inventou o papel logarítmico. E o papel logarítmico pega numa escala e modifica de escala aritmética para escala logarítmica. Verdade? E o que é que acontece aos dados? Se vocês tiverem uma curva logarítmica, podem pôr uma linha de tendência na mesma, mas ela parece uma curva no gráfico. Se vocês pegarem no eixo, neste caso é o eixo do X, e o transformarem numa escala logarítmica, a linha que é uma curva passa a ser o quê? Uma reta. Passa a ser uma reta. Então, basicamente, se nós pegarmos nesta equação, colocarmos os valores de S numa escala vertical aritmética, ok? S é o nosso Y, vai para uma escala vertical aritmética, porque o S não está afetado a logaritmos. Isto são constantes, só vão influenciar na ordenada. Isto é um logaritmo. Se nós passarmos os valores de R de uma escala aritmética para uma escala logarítmica, nós vamos ter uma reta neste tipo de papel. E é esta reta que nos vai ajudar facilmente, através dos métodos de ajuste linear que nós tínhamos falado antes, a determinar facilmente T. Pronto, e então para isso nós podemos fazer as contas com 2 pares de pontos, ou podemos pôr os pontos todos numa linha, fazer uma reta e depois determinar T. E basicamente é isto. Nós projetamos as distâncias, ou seja, os nossos R's na escala de X em logaritmos,
e os rebaixamentos em escala de y aritmética, por isso o gráfico é semi-logarítmico, S log de R. Traçamos a reta, determinamos, depois fazemos aqui um truque. Porquê? Porque, olhem aqui esta fórmula, por exemplo, se eu tiver um ciclo, vamos fazer isto em termos mais simples. Deixem-me só pôr aqui, saltar alguns métodos, saltar alguns slides. Ok. Pronto, o que é que acontece? Se eu tiver um gráfico deste tipo, um gráfico de escala logarítmica horizontal de R e vertical aritmética de S, e este é um gráfico só, é um exemplo, se eu tiver o R2 aqui e o R1 aqui, ou seja, isto é igual a 10, tá? E este é igual a 100 e este é igual a 1. Conseguem ver? Conseguem. Se eu tiver um R2 de 10 e um R1 de 1, qual será o logaritmo decimal de R2 sobre R1? Ok? Revendo. E depois interrompo a reunião e nós temos 5 minutos de intervalo. Ok? Isto é para a prática. Se eu tiver um R2 igual a 100, um R1 igual a 10, por exemplo, qual será o logaritmo de R2 sobre R1, logaritmo decimal? Tá? Estão aí a fazer as contas? Não é preciso calculadora, ok? É só papel. O R2 era, por exemplo, 100 e o R1 era 10. Isto não vai cortar e não vai ficar só E. Não, isso vai cortar e vai ficar só 1. Reparem, se nós escolhermos qualquer R2 que seja 10 vezes o nosso R1, a relação entre R2 e R1 vai ser igual a quanto? Só a fração. 10, vai ser 10. Vai ser 10. Logaritmo de base 10. De 10. Elevado a 10. E isso vai dar o quê? É o tal 1, sim. É 1. Ou seja, se nós fizermos logaritmo de 10 na base 10, isto é 1. E então o que é que nós fazemos à nossa equaçãozinha? Desculpem, agora vou voltar outra vez para o slide que nós tínhamos, este aqui. Ok, então se nós tivermos um R2 que é múltiplo de 10 vezes de R1, esta razão fica igual a 10. E nós sabemos que o logaritmo de 10 na base 10 é 1. Então a nossa equaçãozinha anterior corta esta zona toda aqui. Esta zona de baixo corta toda e ficamos só com o ΔS para estes dois valores, chamamos-lhe o ΔS10 só para simplificar, mas na prática é o S entre dois pares de pontos em que o primeiro, o R2, é 10 vezes maior que o R1. E esta equação fica assim, depois da forma gráfica. Ok, eu não vou parar porque nós depois vamos fazer isto na prática. Amanhã vamos usar este método para determinar T. Agora vou parar e queria que vocês fizessem 5 minutinhos de intervalo. Eu não sei que horas são, alguém me diz as horas. Meio-dia e 20. Ai, 10. Meio-dia e 22. É assim, provavelmente nós vamos precisar de fazer uma pausa agora, porque a seguir vamos fazer outra vez um cálculo parecido com aquele que fizemos no início da aula. É bastante simples e vai demorar, agora que nós já estamos treinados, vai demorar aí 20 minutos, 25 minutos. É preferível pararmos 5 minutos, 10 minutos, ou vocês acham que respirando fundo um bocadinho nós conseguimos avançar? Talvez seja melhor.
Sim. fazer intervalo, não é? Sim. Ok, até porque temos que acabar a reunião. Sendo assim, eu vou parar a reunião. Doutora, Sim. só uma... em relação às notas, quando é que lança? As notas de teste já estão feitas, faltam ver as notas das orais, é muita gravação. Eu estava a contar que as coisas já estivessem no início da semana, mas provavelmente só no próximo fim de semana. Desculpem, mais uma, tá? Mas estão todos muito ansiosos por causa disso? Sim. Ok. Normal. É para saber o que a gente vai fazer no exame e tal. Ok, aquilo que eu estive a ver dos testes, os testes estão a dar notas parecidas com as notas do ano passado, ou seja, vamos ter notas, não temos notas muito, muito baixas, nem temos notas muito, muito altas, temos mais ou menos ali, pronto, eu acho que a grande maioria das notas está entre o 8 e o 12, e isso permite-vos ir à segunda fase. Sem repetir a primeira, mas podem sempre subir nota, não tem problema, e podem subir nota em qualquer uma das fases. Vocês podem, por exemplo, ir só fazer a parte 2 e deixar a parte 1 para subir nota depois, noutra época, por isso com calma, tá? Mas eu acho que no geral não estão assim tão más, estava com mais receio. Pronto, vamos parar agora, não vamos falar mais sobre isto, vamos parar 10 minutos máximo. Até já. Vamos, ok, compartilhar. Então, pronto. Estamos de volta, já estamos quase todos. Ok, espero que mais descansados. E agora vamos fazer outro exercício do estilo daquilo, só que desta vez já é a segunda vez, por isso é mais fácil. A situação é um nadinho diferente. Podemos começar? O que é que nós temos desta vez aqui na apresentação? Vocês já estão a ver a apresentação, não estão? Sim. Ok, então o que é que temos que é diferente da outra situação de há pouco? É um Igual ao aquífero gás. Agora é um aquífero não confinado. não confinado. O que é que deixa de ser constante? Num aquífero confinado, B era constante. Tinha aqui um nível superior e esta espessura era constante. Neste caso, o H, ele próprio, vai variar ao longo da distância. E é esta, basicamente, a diferença. Então, podemos começar? Vamos, então, deduzir aquilo que se chamou mais tarde a equação de Dupuy-Forchheimer, que é uma equação aplicada a aquíferos não confinados em regime permanente. Muitas vezes é chamada a lei de Dupuy, só que descobriu-se mais tarde que Forchheimer já a tinha deduzido antes, embora a publicação fosse, acho que em alemão e ninguém a tivesse lido, e então muitas vezes hoje em dia a equação chamada equação de Dupuy é a equação de Dupuy-Forchheimer, por respeito a quem a deduziu também. Estas equações não são assim tão difíceis de deduzir e é provável que mais do que uma pessoa naquela altura a tenha deduzido sem que se soubesse que outra pessoa estava a trabalhar nela. Não era difícil de acreditar. Ok, então esta equação é para ser aplicada num aquífero horizontal de espessura constante, aquífero não confinado, não é? A espessura saturada inicial era constante, é homogéneo isotrópico, a extensão lateral é infinita, não vai ter barreiras, a superfície freática neste caso é horizontal antes do início da bombagem, a lei de Darcy é válida, a água é removida do armazenamento, o caudal é constante, o fluxo é radial e simétrico, normal, o furo é totalmente penetrante,
E a equação de Dupuy só é válida para distâncias maiores do que 1,5 vezes a espessura saturada inicial. Depois disto tudo, vamos deduzir a equação. Então, neste caso, nós vamos ter um aquífero não confinado em regime permanente. A situação é a mesma. Vamos escrever a lei de Darcy, agora já sabem quem é que a diz. Q é igual a Aqui. menos aqui, ok? Se o caudal é de extração, os sinais desaparecem e ficamos com isto. Q é igual a aqui, em que o I é igual a dHdr, porque é o fluxo radial. A área transversal ao fluxo, neste caso, é dada por quê? Neste caso aqui, cada uma das coroas circulares, cilíndricas, é uma área transversal ao fluxo. Mas, no caso dos aquíferos não confinados, como é que vai ser esta área cilíndrica? Vai ser um cone. Sim? Rafael? Vai ser um cone. Não, é na mesma, reparem, Ok. o feitio é igual, então vamos lá escrever. Vai ser a maior, vai variar. Vai variar, então neste caso nós vamos ter na mesma 2πr, só que aqui nós vamos ter o H a variar, já não vai ser Com o o S. fixo. Com o S, né? O H e o S, sim. Então neste caso o que vamos ter a área é igual a 2πr H. E a H é variável. Vamos substituir na equação 2πk, agora já pus o H para aqui, para este lado, ficava 2πr vezes H vezes K. Ok? Coloquei aqui o H para ajeitar melhor, para ficar já próximo do DH, e vamos fazer o que fizemos há pouco, que é, vamos colocar tudo o que é H do lado direito e tudo o que é constante R do lado esquerdo. E voltamos outra vez a perguntar, o Q, que é o causal, é constante, não é? Então fica do lado esquerdo. 2π também é Fica constante, também do lado esquerdo. fica do lado esquerdo aqui em baixo. O R Fica no lado direito. O R não é constante, mas nós vamos encostar Não. o R à esquerda, lembrem-se, por isso fica Ok. deste lado em baixo. O K é constante, vai para aqui para baixo, deste lado fica o H, o DH e o DR passa para o lado esquerdo também, tá? Porque nós convencionamos que tudo o que diz respeito ao H fica do lado direito, tudo o que diz respeito ao R e as constantes ficam do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo fica DRQ, depois isto tudo vem aqui para baixo e fica assim, tá? Então, fica Q, 2πr vezes K, dr. E depois, como o R é variável, vamos tirar o R daqui e vamos pô-lo aqui ao lado. E então fica assim. Tudo isto é constante, Q sobre 2πk, 1 sobre R dr igual a H dH. Ok? Agora vamos trocar os lados da equação porque é mais simples. Então, temos a equação assim, vamos colocar os H's do lado esquerdo, os R's do lado direito. Tá? E agora vamos fazer o quê a seguir? Agora já temos isto tudo arrumadinho, vamos integrar. É isso? Sim. O que é que estavam a pensar? Não, o que é que tinham dito? Eu estava a dizer derivar. Derivar não, é o contrário. Pronto, exato. Nós vamos integrar. Integrar é fazer correr esta equação entre dois R's e dois H's. Integrar aquela superfície toda. Juntar tudo, pequenas fatiazinhas, não é? Então vamos integrar os H's entre H1 e H2 e os R's entre R1 e R2. E fica assim. Integramos isto entre H1 e H2 e isto são constantes, saem dos integrais, e isto entre R1 e R2. Qual é a diferença que nós temos agora em relação a pouco?
Acho que vai ser igual. É igual? Ou não? Não, isto é igual. Ah, ok, agora aí. Exato, nós Agora antes vai ser tínhamos um- aqui uma constante e agora não temos uma constante, Agora temos H é um. variável, não é? Uhum. Então vamos integrar. Ora bem, neste caso, onde é que está a nossa função? Qual é a mais semelhante que vocês acham destas aqui, iniciais? Não é o xn, É, só que neste caso o nosso só que não n tem expoente, é 1. é 1, por isso. Vamos ter esta equação aqui, vamos, é integral de x elevado a 1 dx, ou seja, h elevado a 1 dh, o que vai dar H h elevado a 2 a 2 a dividir sobre por, H mais 1. este é o n, é o expoente, Rafael, Ah, sim, Dividir por é igual sobre 2 também. h ao quadrado sobre 2. Sim. O nosso r continua a ser aquele, 1 sobre r dr, por isso fica logaritmo na mesma. Então vamos aqui outra vez e eu vou ter que mudar isto. Ok, qual é a diferença? E que antes, em vez, isto aqui está mal, desculpa. Antes tínhamos aqui 1 e agora temos aqui o h, por isso quando temos aqui a variável, isto vai ser h ao quadrado sobre 2, mais c. Então, colocando aqui em baixo fica h2 ao quadrado sobre 2 menos h1 ao quadrado sobre 2. O resto é quase igual, porque aqui temos as constantes, logaritmo de R2 menos logaritmo de R1, que depois vai dar logaritmo de R2 sobre R1. Ok? Aqui este lado é que é diferente. Então, como temos os dois a dividir por 2, nós podemos colocar 1/2 em evidência. E vamos colocar aqui de lado 1/2. E ficamos com h2 ao quadrado menos h1 ao quadrado. E aqui temos, desculpem, eu copiei e não alterei. Aqui temos 2πk. Então, temos aqui um 2 e aqui temos um 2, por isso vamos cortar. 2, 1/2 com 2. E o resultado vai ser este. h2 ao quadrado menos h1 ao quadrado igual a Q sobre πk. Logaritmo de R2 sobre R1. Em que é que esta equação é diferente da anterior? Lembram-se da cantiga que eu vos tinha falado? Ouçam esta cantiga, é sempre a mesma, ou parecida, só muda em alguns sítios. A cantiga de há pouco era H2 menos H1 igual a Q sobre 2πt logaritmo de R2 sobre R1. Só que agora a variação dessa vai ser elevada ao quadrado? Sim, agora já não podemos usar facilmente os s, porque os s ao quadrado Vai haver a tal variação. é muito mais complexa, a equação é muito mais complexa. Então, neste caso, nós vamos usar mesmo H's, vamos fazer as contas, porque para cada H nós sabemos o H0 e o S, fazemos as contas com os S e determinamos os H's, e só depois é que vamos usar o papel logarítmico, ok? Ok. Pronto, a diferença grande é que neste caso nós temos πk, já não temos 2πt, ou seja, o resultado aqui da equação dá-nos k só, e temos que usar os h's ao quadrado porque eles eram uma variável. Esta equação, agora se vocês se lembrarem dela, se virem os quadrados, já se lembram de que aquífero é que estão a falar, não lembram? Conseguem perceber porque é que aqui os h's estão ao quadrado e na outra os h's não estão ao quadrado? Alguém dá explicação? Porque o H e o B é igual. Porque neste caso o H é variável e no outro o B era constante, não é? É isso. E como nós temos que integrar o H, ele vem ao quadrado, porque é uma variável. No outro lado era o B, era constante, saía da equação e nós estávamos a integrar o 1. Tá? Ok. Na mesma conseguimos mudar este lado da equação substituindo logaritmos neperianos por logaritmos decimais, para poder usar o papel logarítmico decimal, que é mais fácil.
E então não se esqueçam, quando isto acontece, nós temos que multiplicar isto por 2.303 ou 2.3, ok? E de resto temos aqui a equação de Dupuy-Forchheim. A maneira de usar é basicamente a mesma que nós usámos antes. Continuamos com os ciclos logarítmicos de R, podemos usar sempre 2 pares de R, desde que o R2 seja 10 vezes maior que o R1. Isto fica logaritmo de 10 na base 10, que é 1. E então nós podemos, na mesma, usar isto, mas depois temos que medir os 2Hs ao quadrado, já não é só colocar lá o ΔS, é colocar lá mesmo a diferença dos Hs ao quadrado. Pronto, depois podemos escrever isto em diversas formas. Na resolução, nós já não determinamos T, determinamos K, e quanto muito podemos determinar o T0, a transmissividade inicial, se soubermos o nível hidrostático inicial. Mas este T, neste caso, é variável, porque o H é variável. O gráfico é basicamente o mesmo, só que aqui temos Hs ao quadrado e aqui temos Rs, ok? Pronto, isto é o que vamos fazer na prática quando aplicarmos a equação de Dupuy-Forchheim a dados, tá? Ok. Ok, dúvidas? Querem que eu ponha alguma da apresentação outra vez para tirarmos alguma dúvida que tenha havido? Sim, se faz favor. Querem rever o quê especificamente? As diferenças? Pode repetir Esta última parte? a Lembra? pergunta que a professora fez? Se tinham dúvidas, se queriam... Não. Tá? Reparem numa coisa, diferenças de não confinado é que antes nós tínhamos o B que era constante no aquífero confinado, no aquífero não confinado o B inicial é H0, mas ele varia, e varia com o espaço. Em regime permanente não varia com o tempo, em regime estacionário varia só com o espaço. Reparem, estas equações tornam-se muito mais complexas quando nós, para além da variação no espaço, temos a variação no tempo. Porque aí temos duas equações diferenciais quase. Temos que colocar um valor fixo e fazê-lo variar no tempo, por exemplo, colocamos R fixo e fazemos variar o T, ou colocamos o tempo fixo e fazemos variar o R. Porque não conseguimos fazer variar os dois ao mesmo tempo, mas é muitíssimo mais complicado. Ok, em termos de hidrogeologia, essa situação não se põe porque nós temos tempo fixo e por isso o R é que varia. Alguma dúvida que queiram tirar? Amanhã? Não? Eu normalmente dou papel logarítmico para nós fazermos o exercício. Eu vou pedir-vos para vocês fazerem impressão de papel semilogarítmico que está no enunciado do exercício, ou então, se quiserem, não precisam de fazer a impressão, nós usamos no fecheiro, imaginem, fazem um PowerPoint e põem lá o papel e depois só têm que clicar como se estivessem a desenhar no papel, não precisamos de imprimir nada. Quem quiser imprimir, pode imprimir o papel semilogarítmico. Quem não quiser imprimir, não precisa de imprimir, porque nós podemos fazê-lo diretamente no Excel ou então desenhar por cima no PowerPoint. Alguma dúvida? Não. Não, pronto, então sendo assim, acho que podemos ir almoçar. Sim. Tá? Obrigada. A aula de hoje é um bocadinho diferente, teve mais matemática, mas eu acho que é importante vocês perceberem exatamente o que está por trás das fórmulas antes de as poderem usar. Ok, então sendo assim, até amanhã. Até amanhã. Prazer. Adeus. Obrigadíssimo e até amanhã. De nada.